Hoje eu quero contar para vocês da minha própria experiência, da minha relação como filha e como mãe. A minha experiência de ter filhos morando longe, tendo saído de casa com 18 anos de idade. E a minha experiência de ter ido morar em outro país, deixando meus filhos no Brasil, deixando minha mãe e meu pai. Essa relação de apego e desapego, como pai, como mãe e como filha. Eu quero contar um pouco para vocês a minha experiência. Por isso, hoje eu saio um pouco do fluxo do nosso conteúdo de comportamento, mas continuo falando também sobre a questão do comportamento de mãe, de pai, de filho, de filha, não é? Porque todos nós somos filhos e todos nós temos essa relação, melhor ou pior, com o nosso pai e com a nossa mãe. Então, eu quero contar para vocês a questão do apego e do desapego e como é difícil ver os filhos saindo de casa. Então, nesse vídeo a gente vai tratar não só da minha experiência, mas eu vou falar para vocês como é que eu vivi essa experiência de assumir a minha vontade e sair de casa com filhos pequenos e adolescentes, a minha vontade de viver novas experiências e deixar pai e mãe em outro país, não é? E também como é que eu vivia estando num outro lugar, sendo mãe e vendo meu filho viajando com 18 anos de idade, indo morar sozinho num outro país, né? E como é que é isso? Como é que é esse sentimento de síndrome de ninho vazio que a gente chama, né? Por isso eu convido vocês a ficarem aqui comigo e ouvirem um pouco desse relato que é bonito, que faz parte da minha história, mas que eu acredito que possa contribuir para você também, que é filho e que é pai e que é mãe, ok? Bom, a primeira história que eu quero contar para vocês é a história da minha vinda para Portugal. E como filha, né, de pais lá já na casa dos 60 e picos, não é? E também deixando filhos de 11 anos e 16 anos no Brasil. Eu tinha um sonho que era estudar fora do país, né? De conhecer a Europa, de morar na Europa. Não só conhecer, porque a gente poderia fazer turismo, não é? Só que esse sonho passou e eu comecei a trabalhar, casei, tive filhos, enfim. E toquei a vida. Durante muitos anos eu não saí da minha cidade, que é Porto Alegre. Eu vivi praticamente mais de 40 anos na mesma cidade. E por acaso, né, por uma demanda de trabalho, fui morar numa cidade de 120 quilômetros do Rio Grande do Sul, ali da minha cidade, muito perto, quando eu conseguia vir todo final de semana para visitar minha família, visitar meus pais, enfim, né? E meus filhos foram comigo. Mas eu tive uma oportunidade de fazer o doutorado em Portugal. E eu lembro que eu tive uma conversa importante com meu pai, com a minha mãe, né? De que eu iria vir morar fora do país, eu iria ficar 4 anos morando fora do Brasil, né? A primeira reação do meu pai foi muito ruim. Vocês podem pensar assim, não, ela vai falar que eles disseram, uau, que bacana, ela vai fazer o doutorado num outro país, que sonho, enfim, né? A primeira reação do meu pai foi muito ruim. Ele disse que eu estava abandonando ele, que agora que ele estava velho, eu estava deixando ele para trás e se ele precisasse de mim, ele não ia ter como me acionar, né? E que provavelmente ele ia morrer e ele nunca mais ia me ver. Foi um choque para mim, porque eu já tinha mais de 40 anos nessa altura, não é? E eu não esperava esse tipo de cobrança dele. Porque ele não era doente, não era inválido, tem meus outros irmãos, tinha minha mãe, não é? E, enfim, ele tinha uma estrutura boa, estava na casa dele, não tinha por que fazer isso, eu não era a única pessoa que tinha para cuidar dele. Mas isso me abalou. E muitos pais fazem isso. Eles usam de chantagem emocional para prender os filhos, não importa a idade que nós tenhamos, não é? Não importa se o filho tem 2 anos de idade, tem 5 anos, tem 10, tem 20, tem 50. Eu, no caso, tinha 44, 45 anos já de idade, né? A minha mãe me disse uma coisa muito bonita na altura. Ela disse assim: olha, eu não gostaria que tu fosse, mas eu entendo e eu não vou te prender aqui, né? Os meus filhos, quando eu contei, né, eles iam ficar um período ainda no Brasil, porque eu vinha para cá, as aulas aqui começam em setembro. Isso eu digo para cá porque eu ainda moro aqui em Aveiro, em Portugal, não é? E eles tinham que terminar o ano letivo da escola, né? Claro que antes eu combinei com meu marido, a gente conversou e combinamos então que eu viria em setembro, ainda em setembro para cá, e ele traria os meninos em dezembro, né, quando terminasse a escola. O meu filho mais velho recebeu bem a notícia,
né? Gostou de que ia morar em Portugal, que ia terminar a escola aqui, apesar de que acabou cortando muitos dos sonhos dele, que ele ia terminar o ensino médio com a turma dele no Brasil, que ele não ia mais poder fazer a festa, né? Nem compartilhar o final do ensino médio com o grupo que ele já conhecia há muito tempo. O meu filho mais novo, que ainda era muito pequeno, tinha 11 anos, chorou muito, não queria vir, achava muito ruim, porque todos os amigos e toda a casa e todas as lembranças estavam lá, e aquilo era muito ruim, né? Mas eu tive que tomar uma decisão, que era uma decisão de vir realizar um sonho, um desejo meu de estudar, mesmo que para isso tivesse que morar a mais de 9.000 quilômetros da minha casa, não é? E vocês sabem que trocar de país e de continente não é assim, eu posso ir um final de semana visitar. E eu não teria dinheiro para estar indo visitar de cada dois meses, ou de 3 em 3 meses. Eu não, provavelmente, teria que ir uma vez por ano ou recebê-los aqui em casa, né, para visitas. Rompido esses primeiros momentos, foi super difícil para mim vir para cá sozinha, né? Eu já tinha uma situação muito confortável no Brasil, né? Tinha casa, tinha filho, tinha marido, tinha pais, viajava e tal. E aqui eu cheguei como uma estudante. Não importava que eu tinha mais de 45 anos, era uma estudante, morando num quarto até que eu pudesse me organizar e organizar uma casa para receber meus filhos. Meu pai não queria falar comigo, eu falava com a minha mãe, né? E hoje nós temos essas facilidades do celular, de falar por videochamada, de ver a imagem, não é? Ele ficou bastante abalado. E os meus filhos não davam muita bola, assim, eu queria falar com eles, eu sentia muita falta deles, muita saudade deles, não é? Afinal de contas, eu nunca tinha ficado longe deles. E eles não estavam nem aí para mim, para falar bem a verdade. Então, meu contato era muito com meu marido, por telefone. E ele ficou bastante sobrecarregado, porque teve que lidar, né, com o final do ano escolar dos meninos sozinho, e teve que lidar com toda essa questão de não estar lá, dele continuar levando a rotina e assumindo todas as questões de levar os meninos para a escola, buscar almoço, janta, supermercado, organização da família, enfim, tudo que ele precisasse fazer sozinho, né? E eu, por outro lado, tive que fazer uma experiência sozinha. Eu casei, eu saí da casa da minha mãe e fui para minha casa com meu marido, né? Eu tive poucas experiências completamente sozinha. Foi uma experiência muito bacana e muito desafiadora sair da minha zona de conforto e estar num outro país. Se você nunca fez isso, você não tem noção o tamanho desafiante que é você chegar num novo país, mesmo que seja de língua portuguesa, como é Portugal, e ter que se organizar dentro de uma nova cultura para arrendar ou alugar uma casa, para entender o que eles falam, porque não é tão fácil assim, porque o português do Brasil e de Portugal eram diferentes, para se organizar em termos de documentos, para dar conta da questão da universidade e depois organizar tudo para receber meus filhos, porque a ideia era que meu marido só viesse no outro ano e ele acabou vindo quase um ano depois do que eu já estava aqui, né? Ele trouxe as crianças para passar o Natal aqui, né? E ele também veio, e aí as crianças ficaram comigo, e ele seguiu para o Brasil e só veio quase um ano depois, né? Pela nossa organização financeira. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque é sair de uma zona de conforto e é um desapego muito grande. O desapego de não botar na culpa dos meus filhos ou dos meus pais a não realização do meu desejo. Eu realmente desejava muito ter uma experiência de morar fora do Brasil, não era só visitar um país, eu queria poder olhar para o Brasil morando num outro lugar. E eu tinha muito desejo de fazer o doutorado aqui em Portugal, no tema que eu gostasse, enfim. E é um desafio não responsabilizar nem filhos, nem marido, nem pai e mãe por aquilo que a gente quer fazer. Não culpar os outros para justificar a gente não ter coragem de fazer o que a gente quer. Porque isso é muito comum. As pessoas dizem, olha, eu não pude ir, porque afinal de contas eu tinha todas as desculpas para dizer, não, eu não podia ir, porque afinal de contas eu era casada, eu sou casada, né? Meu marido não ia aceitar, meus filhos não iam lidar bem, o meu filho já estava quase terminando o ensino médio, ou meu pai já tinha uma certa idade. Eu tinha todos os motivos para poder dizer não, mas enfrentar isso e tomar uma decisão de sair da zona de conforto e fazer realizar um desejo. Isto sim é desafiador.
E aí, quando estive aqui no Brasil, tive que lidar com os meus filhos ao contrário. Meu marido, né, que ficou com eles durante um semestre no Brasil, só ele, eu tive que estar com eles dois aqui sozinha também pela primeira vez, não é? Sem o pai junto. Então, eu tive que dar conta de toda a adaptação deles na escola, com novos amigos, uma nova cultura, uma nova grade acadêmica. Eu me lembro até de uma situação muito engraçada. O primeiro dia de aula, de prova, segundo dia de aula, o Daniel, meu filho mais novo, teve uma prova de geografia, onde ele tinha que falar todos os países e capitais da Europa. E ele não tinha ideia, ele sabia uma coisa que outra, por causa do futebol, ele tinha 11 anos. Mas ele tinha estudado geografia do Brasil, geografia da América do Sul, né? Ele não sabia a geografia da Europa. Os países mais comuns ele até acertou, assim, né? A Itália, Portugal, a Espanha, ele ainda foi. Mas aí aqueles outros países não tão conhecidos, ele teve muita dificuldade, tirou uma nota muito ruim, e eles todos os dias reclamavam comigo que era muito ruim estar aqui, longe de todas as pessoas que eles gostavam, longe da família e longe do pai, não é? E era difícil para mim também. Além de que meu pai não falava comigo. Ele demorou um tempo para falar comigo, não é? Então, essa foi uma experiência que eu vivi como adulta, né, e bem adulta, de realizar, de me afastar, de me desapegar, né, tanto do papel de mãe, dizer eu não posso sair porque meus filhos são pequenos, né, 11 e 16 anos, ou eu não posso sair porque meus pais estão idosos. E muitas vezes a gente coloca realmente muitas responsabilidades nas costas das outras pessoas para não fazer as coisas, não viajar, não voltar a estudar, não mudar de emprego, não mudar de país, não é? E até mesmo não se separar. Eu conheci muita gente no meu caminho que nunca tinham saído da sua cidade. Eu morei em Caxias do Sul, né, que é 120 quilômetros de Porto Alegre, que é a capital do estado do Rio Grande do Sul, e eu conheci muita gente que nunca tinha ido a Porto Alegre, nunca tinha saído de Caxias, e dá menos de 2 horas de viagem de carro. Então, tem pessoas que realmente não conseguem sair do entorno da sua casa. Tem pessoas que moram na mesma casa e moram no mesmo bairro, ou moram com os pais e não conseguem sair dali, numa dependência emocional justificado por muitas coisas, pela idade dos pais, por uma doença dos pais, por uma dificuldade dos pais, ou porque agora está trabalhando, ou porque agora vai ter filhos, ou porque o filho é pequeno, enfim. A gente põe muitas culpas, não é? Agora eu quero contar para vocês uma outra experiência. Não bastando esse desapego enorme que eu tive que fazer e uma resiliência de poder lidar com a censura e a crítica do meu pai, porque ele se sentiu abandonado, né? Ele queria que eu estivesse lá, né? E ele se recusou a vir me visitar, né? Minha mãe veio com meu irmão me visitar em Portugal e ele disse que ele não viria, que se eu quisesse vê-lo ou se os netos quisessem vê-lo, que fossem até ele, não é? Isso não estamos falando da questão financeira. Aí eu vejo assim, quantos pais têm uma maturidade para lidar com esse afastamento dos filhos, não importa a idade. E eu tive uma experiência então, como eu contei para vocês, ao contrário, que o meu filho chegou aqui em Portugal com 16 anos, ele fez o último ano, né, do ensino médio, 1 ano e meio mais ou menos, né, do 12º, aqui chama 11º e 12º, seria aí no Brasil o segundo ano e o terceiro ano do ensino médio, né? E ele disse para mim, mãe, eu não quero estudar em Portugal, eu quero estudar na Inglaterra. Aquilo foi um choque para mim, porque a minha intenção era ficar 4 anos aqui, né? E 4 ou 5 anos e depois voltar para o Brasil. Eu sabia que corria o risco do Marco mais velho não voltar, porque ele estaria no meio da universidade nesse tempo. Só que qual foi a minha surpresa? Quando ele me disse que não queria morar em Portugal, ele queria estudar fora em outro país. E ele fez todo um movimento para fazer isso, começou a se organizar e nós fomos ajudando aos pouquinhos para que ele também pudesse fazer isso que era do desejo dele, né? Eu digo que ele me disse uma frase, ele disse para mim, mãe, eu não lembro ter dito isso, mas eu me lembro de ter ouvido, né? Eu disse para ele, mas meu filho, por que tu vai estudar na Inglaterra? Por que tu não estuda aqui em Portugal? Tu já saiu fora do Brasil, faz a faculdade aqui em Portugal, não é? Portugal tem uma fama muito grande na Europa de ter boas universidades. E ele pegou e disse assim, mãe, se tu saiu porque tu queria estudar fora, eu também quero, né? Se tu já fez isso, eu também quero fazer. Eu quero estudar num outro país de língua inglesa, eu quero morar na Inglaterra, eu quero estudar lá. E eu vou tentar.
Foi o primeiro choque que eu tive, porque eu pensei assim, meu Deus do céu, esse menino tem 17 anos e vai se mudar. Ele se mudou ele fez 18 em junho e se mudou em setembro. Meu coração ficou muito apertado, porque para mim ele não tinha condição nenhuma de morar sozinho, muito mais num outro país que falava uma língua diferente. Claro que ele sabia falar inglês, não é? Fez curso de inglês a vida inteira, aquela coisa toda. Mas para mim ele era uma criança. E o meu medo de perder esse meu filho. Eu lembro que eu cheguei a ir fazer terapia com a minha terapeuta e dizer para ela assim: eu vou perder o meu filho, eu vou perder o Marco, né? Ele não, eu não vou mais conviver com ele é muito novo. E ela dizia assim: a gente não perde nunca, porque os laços emocionais não são geográficos, eles são afetivos. Tu nunca vai perder o teu lugar de mãe e ele nunca vai perder o lugar dele de filho, né? Ele vai só se mudar. Eu sei que é difícil. E essa frase ficou muito forte para mim quando ela me disse isso, porque eu estava realmente em sofrimento de ver o meu filho mais velho se mudar com recém-feitos 18 anos. E ele foi. E no dia que nós levamos ele para o aeroporto, para ele pegar o avião, e me despedir, foi muito emocionante para mim, porque convivia comigo o orgulho dele estar indo, não é? Estudar na Inglaterra, porque ele fez todo o movimento de se aplicar nas universidades, de concorrer, de conseguir uma bolsa. Ele fez todo o movimento que não é pequeno, que é grande, que dá trabalho, não é? Seria muito mais fácil para ele ter ficado aqui, ter entrado aqui em Portugal, ter ficado morando em casa conosco. Não precisaria trabalhar, não precisaria se mudar, não precisaria nada, né? Ele teve que se mudar, teve que arrendar uma casa, teve que procurar emprego, tinha que lidar com tudo aquilo lá que era muito diferente daqui, né? Que ele já estava habituado. E ficar sozinho, né? E eu sabia o quanto desafiante era essa experiência, porque eu tinha feito essa experiência quando vim para cá, em Portugal. Fazer todos os documentos, se adaptar, alugar uma casa, fazer novas amizades, ficar sozinha nos finais de semana até que a coisa engrenasse. A gente sente uma solidão muito grande. E eu sabia por muitos, sabia por onde ele ia passar, por muitos sentimentos que ele ia passar, não é? Mas eu não tinha mais como protegê-lo. Aliás, né? A proteção desprotege. E ele tinha que viver a experiência que ele queria viver. Eu lembro que um pouco antes dele viajar, já tinha conseguido tudo, já estava certo, tinha passado na universidade, conseguido a bolsa, estava tudo organizado para ele viajar. Uns 2 meses antes, um mês e meio antes dele viajar, ele tinha que viajar 2 horas e meia de trem aqui da cidade onde eu estou, de Aveiro, ele tinha que ir a Lisboa, ir no consulado, pegar o passaporte, os documentos, algumas questões que ele tinha que fazer, tinha que ser ele pessoalmente, e buscar lá em Lisboa. E quando ele disse: mãe, eu agendei no consulado, eu vou ter que ir a Lisboa, né, pegar o trem, 2 horas e meia de trem, ver lá as questões do documento. Eu disse: ok, nesse dia eu posso ir contigo. Eu lembro que meu marido olhou para mim e disse assim: por que tu vai com ele? Eu disse: mas como é que ele vai ir sozinho a Lisboa? Ele não conhece Lisboa, como é que ele vai achar o consulado? Como é que vai pegar os trens lá, são como metrôs, né? Como é que ele vai pegar os metrôs? Aí meu marido olhou para mim e disse assim: tu te dá conta que ele vai morar sozinho num outro país daqui a 2 meses, um mês e meio? E tu não acha ele capaz de ir sozinho até Lisboa? E aí eu não fui. Ele foi sozinho. Ele também achou estranho, não é? E nesse momento eu me dei conta que eu precisava preparar esse meu filho para morar sozinho. E que tinha muitas coisas que ele não sabia fazer. Nós viemos morar aqui em Aveiro, ele tinha 16 anos, né? E eu tinha muito trabalho na universidade, algumas coisas ele começou a se desenvolver, porque não tinha ninguém com quem contar, né? Aqui é diferente do Brasil, não tem empregado, não tem faxineira. Eles tinham que ir os dois ir comigo no supermercado, porque eu não tinha carro, até para poder ajudar a carregar. Nós tínhamos um budget, né? Um valor por semana que a gente podia gastar no supermercado. Eles sabiam disso, os meninos sabiam. Eles não gostavam, não pense assim que eles iam bem felizes no supermercado comigo, não. Eles não gostavam de ir, né? Mas iam, porque tinham que me ajudar a carregar as sacolas, né? De volta. Não era muito longe, mas enfim, não compensava pegar táxi, não é?
tinha dias em que eu estudava em outras cidades ou ia fazer pesquisa em outras cidades, eles ficavam sozinhos em casa, os dois, então ele tinha que fazer o jantar para ele e para o irmão, que ainda era menor, tinha que ajeitar as coisas da casa, eles tinham que me ajudar a limpar a casa, não é? Então ele começou a participar desta vida mais da casa mesmo, porque no Brasil ele não tinha por que fazer isso, né? E ele então aprendeu muita coisa, e isso foi muito importante. Ele sabia cozinhar, ele sabia ligar a máquina de lavar roupa, ele tinha noção das compras do mercado, né, do que precisava comprar ou não, e outras atividades mais que foram preparando. Foi muito difícil para mim. Eu dei uma negada no início assim dos meus sentimentos, né? Mas foi muito difícil para mim ver ele indo embora tão cedo, não é? Mas tinha que sobreviver a isso, não é? E ele parecia muito bem, muito feliz. E eu não poderia também cortar o desejo dele, assim como eu não cortei o meu. Eu não poderia fazer com ele aquilo que meu pai fez comigo. Dizer, tu não pode ir, tu é muito novo, tu não tem condições. Eu poderia ter dito que ele não tinha condições, que a gente não tinha dinheiro para conseguir isso, né? Porque não dava. Mas aí ele foi se organizando. Em 3 meses ele arranjou emprego, começou a trabalhar e a se manter e a vida que segue. E até hoje ele mora na Inglaterra, né? Já faz 4 anos e ele está independente. Dificilmente esse meu filho volta para casa, volta a morar comigo, digo, volta para casa. E aí vocês podem dizer, a relação de vocês ficou ruim, ficou distante? No primeiro ano, sim, porque eu acho que ele estava tão contente de fazer uma nova experiência que ele queria passar mais tempo com os amigos dele. Então ele queria ficar lá nos feriados, ele queria fazer atividades de turismo naquele país. Mas depois de um tempo ele começou a dizer, mãe, eu sinto saudade de estar contigo com o pai. Eu sinto saudade de conversar com vocês, eu sinto saudade de jantar com vocês, né? E ele começou a vir mais frequentemente para nos feriados, quando ele pode, né? Não é assim, vem de mês em mês, não, mas assim, de 3 em 3 meses, né? Pelo menos umas 3 vezes por ano a gente procura se ver, não é? Claro que a gente conversa sempre por videoconferência, a gente conversa por WhatsApp, né? A gente, enfim, se fala sempre, toda semana, pelo menos uma vez por semana, no mínimo, a gente conversa. E a gente está sempre atualizado das coisas que tá acontecendo com ele, está vivendo, ele troca bem conosco. E começou a construir uma relação de muita maturidade com a gente, né? Eu me dei conta que eu não deixei de ser mãe, nem ele deixou de ser meu filho. Ele continua me procurando como mãe, né? Para conselhos, para comentários, para conversas. Ele continua tendo os maus humores dele de vez em quando, de reclamar das coisas. E quando ele vem para casa, ele fica na postura de filho, né? Não faz nada, porque ele acha que daí, já que ele esteve fora muito tempo, ele quer ser adulado. Então quer que eu faça janta especial, almoço especial, fica com preguiça de não quer entrar na rotina de limpeza da casa, que era comum antes dele ir embora, né? Mas enfim, ele se organizou e eu vi que a nossa relação, depois do primeiro ano, né, que ele esteve fora, se fortaleceu, né? Mas é uma relação de adulto, não é mais uma relação de criança. Bom, coração quase sarado, o que me acontece esse ano? O meu filho mais novo, que vai fazer 18 anos, está fazendo os passos do irmão. Não quer estudar aqui em Portugal. Ele gosta muito de Portugal, ele tem amigos aqui em Portugal. Talvez ele até estude aqui, mas ele está tentando uma bolsa em outro país da Europa, né? E vai se mudar inevitavelmente, mesmo que ele estude em Portugal, ele vai se mudar para uma outra universidade, porque aqui na cidade ou nos arredores onde eu estou, não tem o curso que ele quer. Então, ou ele vai trocar de país, ou ele vai trocar de cidade e vai morar sozinho também, com 18 anos. E aí eu me dei conta que os meus 2 filhos, não é? Saíram de casa, vão sair de casa com 18 anos. O mais velho já foi e o mais novo está prestes a isso acontecer. Será agora, em setembro, né? Porque as aulas aqui começam em setembro. Então ele está se organizando e se esforçando para isso. E eu estou diante dessa questão do apego e desapego. Porque eu volto a estar, depois de quase 30 anos de casada, sim, porque eu demorei um pouquinho para ter o primeiro filho, não é? Quase 30 anos de casada, sem filhos. Faz mais de 20 anos que eu estou em volta dos filhos. E eles agora estão tomando o seu caminho.
Eu prendo ou solto esses meus filhos? O que vocês acham? Eu lido com a síndrome do ninho vazio, que seja não ter mais filhos em casa? Isto é uma coisa que acontece com muitas mães. O interessante é que se eu... Todas as mães, desculpem, né? Vamos voltar. Todas as mães e pais vivem em torno dos filhos e às vezes se esquecem de si próprios. Se eu vivesse só em torno deles, eu teria muita dificuldade de reorganizar a minha vida. Eu poderia enchê-los de culpa e encher esse último filho de culpa. Você não pode ir embora, você é muito novo, você não é capaz. Eu poderia sabotar muito as coisas dele, das tentativas dele de tentar a universidade fora. Eu poderia começar a fazer uma chantagem emocional com o mais velho que agora ele tem que voltar, poderia ficar doente, poderia muitas coisas, não é? Ou querer ou ir morar com um deles. É muito comum o mais velho ou o mais novo, no meu caso só tenho dois, então tenho o mais velho e o mais novo. É muito comum nas famílias que têm filho único, né, se agarrarem ao filho. Eu tenho colegas e conhecidos que o filho se mudou para a universidade, os pais foram juntos, com dificuldade de deixar os filhos irem, né? Às vezes, ai não, mas ele quis ir comigo. Não sei. Não é? Muitas vezes os pais se agarram nesse filho com a dificuldade de deixar essas crianças, esses adolescentes crescerem. É fácil deixá-los ir embora? Pela minha experiência, não. Eu já estou em sofrimento, meu filho mais novo diz assim, ai mãe, parece até que eu vou morrer. Eu disse, não, não é isso, meu filho. Eu estou muito feliz pelo teu avanço, não é? Pelo teu esforço, pelo teu crescimento. É uma alegria e uma tristeza ao mesmo tempo. Alegria e orgulho do movimento que ele está fazendo e tristeza de ver que os meus filhos cresceram muito rápido, não é? Eu sei que você vai dizer para mim, André, a gente sabe que os filhos crescem rápido demais, não é? Eu sei, mas a gente pensa que vai demorar um pouquinho mais, e no meu caso foi um pouquinho rápido demais, né? Vamos combinar. Os dois vão sair de casa mal feitos 18 anos. E aí eu percebo assim que muitos pais prendem seus filhos e fazem muitas chantagens emocionais porque não têm a sua vida completa. Esta é a questão do apego e desapego. O que é o amor de verdade? Não é? Acho que amor de verdade é quando a gente deixa ir e lembra, como a minha terapeuta bem me disse, não é? Que amor não é geográfico, que não se perde ninguém, que eu não perco um filho, ele só se muda de lugar, mas a relação de amor permanece, não é? Então, amor é o que a minha mãe me disse. Eu lamento e me dói o coração de tu não morar mais aqui pertinho de mim, mas eu entendo e te apoio. E um amor egoísta é o que meu pai me disse. Isso tu não pode fazer, tu vai me deixar na mão, tu tem a obrigação e o dever de me cuidar, porque eu estou velho. Eu vou morrer e tu não vai mais me ver. Foram as palavras dele, não é? Ele me amava mais do que a minha mãe? Me amava menos que a minha mãe? Eu amo mais ou menos os meus filhos porque eles saíram de casa? Estão saindo de casa tão cedo? Não é uma questão de amor, gente. Não acho que meu pai me amava mais nem menos, ou minha mãe me amava mais nem menos. E eu não amo mais os meus filhos do que você ama os seus, não é? Na verdade, a diferença está no quanto de maturidade eu tenho de deixar os meus filhos viverem e crescerem e tomarem as decisões dele e terem a vida que eles querem, não é? Claro que com responsabilidade, se um deles resolvesse se mudar com 14 anos de idade, não ia deixar, não é verdade? Ou se colocar em risco, coisa assim. Mas abrir esse espaço de confiança e de amor para que eles possam sair mesmo que doa. Então, eu posso dizer sim, minha mãe teve mais maturidade emocional que o meu pai. Não quer dizer que ela me amava mais ou me amava menos, não é? E eu também não amo mais nem menos os meus filhos, mas eu tenho coragem de deixá-los viver aquilo que eles querem viver sem amarrá-los a mim, sem depender emocionalmente dos meus filhos. Então eu te convido a pensar se você depende emocionalmente dos seus filhos, se você quer amarrá-los aos seus pés, se você já criou o seu filho ou a sua filha para estar sempre do seu lado. Tem pessoas que chegam a convidar para morar junto, a morar do lado, a construir terrenos e casas do lado. Tem famílias que são todas intrincadas, onde todo mundo mora no mesmo lugar, na mesma casa, no mesmo terreno, não consegue nem se separar. Quando vai embora,
na mesma cidade, no mesmo bairro, trocando às vezes só de casa, se sente muito culpado. Que dirá trocar de cidade? Tem pessoas que recusam ofertas de emprego, oportunidades de vida, porque precisa se mudar de cidade ou de país, não é? Porque não tem a coragem de deixar os seus pais. E isso não é amor em excesso, isso é insegurança. Coloca no pai e na mãe a desculpa perfeita para não assumir a responsabilidade sobre a própria vida. É fácil? Não. É difícil? Não. É desafiador. Eu quero terminar contando para vocês, esse último bloco, a experiência de uma amiga muito querida, que ela teve 3 filhos, e ela contou para mim a experiência dela, da saída dos 2 filhos dela de casa, não é? O primeiro filho saiu de casa casando.